Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula, né, da nossa revisão. Agora a gente vai começar o bloco de revisões das matérias do segundo semestre. Então vão ser 3 aulas. A primeira de hoje de equilíbrio, a próxima sobre eletroquímica, que a gente vai ver pilhas e eletrólise, e a última aula para fechar essas revisões com um assunto que cai bastante, que é o pH, beleza? Que é um pouco daquela parte do equilíbrio iônico. E a quarta aula, né, pelo calendário vai ter uma quarta aula, a gente deixa mais para frente para falar o que é que vai ser, tá? Então, nessa primeira aula, vamos retomar um pouquinho conceitos de teoria de equilíbrio, porque equilíbrio, sem ser o pH, não tem caído tanto nos vestibulares, tá? E quando cai, é um aspecto um pouco mais teórico, tá? Principalmente com a lei de Le Chatelier, de deslocamento do equilíbrio, né? Que você tinha uma série de fatores que alteravam o equilíbrio, né? E o que é esse equilíbrio? O equilíbrio é a situação na qual a reação, né, o sistema reacional chega após um determinado momento, em que a concentração dos produtos e dos reagentes se mantém constante, né? A reação ela não acaba, só que a reação ela tem tanto um sentido de ida quanto de volta. E aí, quando as velocidades de ida e de volta se igualam, as concentrações se mantêm as mesmas, mas a reação continua acontecendo. Só que o tanto quanto eu consumo, eu produzo. Então, meio que fica elas por elas, tá? E aí, esse equilíbrio ele é dado por uma constante que organiza, né, que relaciona a concentração dos produtos com a concentração dos reagentes, né? Que era o K igual concentração dos produtos, né, multiplicando, elevado ao coeficiente estequiométrico, né, que aqui é um ponto importante, que diferencia com a cinética, que é o coeficiente do equilíbrio é o mesmo coeficiente da estequiometria do balanceamento. Então, você teria os produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pelos reagentes elevados aos coeficientes também, tá? E aí, você vai ter um valor, né? Se essa constante for baixa, quer dizer que a reação naquele sentido de ida não acontece tanto quanto a volta, né? A constante depende da temperatura, tá? Como praticamente todos os valores na química. E aí, Le Chatelier ele vai falar dos equilíbrios, né? Você chegou no equilíbrio, aí você muda alguma parte do sistema e aí vai deslocar o equilíbrio no sentido de ida ou de volta, que a gente chama de esquerda ou direita. Eu acho que eu fiz certo, que vai ficar espelhado, não sei. Enfim, esquerda e direita, né? O sentido de ida, né, é o sentido da direita e o sentido de volta é o sentido da esquerda, tá? Que aí, por exemplo, se você aumentar a quantidade de reagente, você estava no equilíbrio, aumentou o reagente. Você vai ter que consumir o reagente, formar mais produto para equilibrar de novo. Então você vai estar deslocando no sentido de consumo dos reagentes, no sentido direto. Do mesmo modo, aumentou o produto, você vai ter que consumir e formar reagente. Então você vai estar deslocando no sentido da esquerda, no sentido da volta, tá? Mexeu a temperatura, você vai ter que ver se é uma reação endotérmica, que tem um ΔH positivo, que absorve energia, ou exotérmica, com ΔH negativo, que libera energia. Porque reações endotérmicas, a constante aumenta quando... A constante aumenta quando você aumenta a temperatura, né? Então, quando você está aumentando a temperatura, você vai ter um novo equilíbrio, que a reação que for endotérmica vai ser favorecida. Então, você vai deslocar no sentido dela. Quando tem compostos gasosos, a pressão ela pode afetar. Só que ela só vai afetar se você tiver uma diferença de número de mols de gasosa diferente de zero. Então, você vai ter 5 mols de gás no reagente e 2 mols de gás no produto. Você tem uma variação, né? O número de mols não é igual. Então, você vai ter uma pressão maior no reagente. Se você está diminuindo a pressão do seu sistema, você vai deslocar no sentido dos produtos, porque o produto tem só 2 mols gasosos, então vai ter uma pressão menor, tá? De Le Chatelier era mais ou menos isso. E aí lembrar sempre que catalisador não altera o equilíbrio, ele só mexe na energia de ativação, que é a energia para você dar a corda para a reação acontecer, tá? Ele está lá só para aumentar a velocidade, beleza? E para conta,
né, de equilíbrio era mais aquela parte da tabela IME, de você colocar o quanto tinha no início, o quanto que reage, lembrando de colocar os coeficientes estequiométricos, né? Então, se você tem A formando 2B, você vai consumir X de A e formar 2X de B, tá? E aí colocar o que está no equilíbrio e jogar esses valores, né, 2 mols menos X, XX no valor da constante e você vai achar, né? Aí você vai achar o valor do X. Às vezes ele vai te dar esse valor do X e vai pedir para você achar o valor da constante, tá? E aí existem várias constantes. Se ele pedir o Kp, que é a constante de pressão, na hora de você colocar a concentração, você vai colocar a pressão parcial daquele composto. Se ele está pedindo Kc, é uma constante de concentração. Então você vai colocar a molaridade, que é mol por litro de cada composto, tá? Geralmente, o que vai cair é isso. Se for cair, equilíbrio, tá? Equilíbrio, equilíbrio. Geralmente cai pH, beleza? Mas vamos para as questões, são 5 questões, e a gente vai analisar direitinho, tá? Todas as questões FUVEST, Unesp, Unicamp ou Enem, tá? Primeira delas, a hemoglobina, HB, cai bastante na parte de equilíbrio, é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Nesse processo, a hemoglobina se transforma em oxihemoglobina, HbO2N. Nos fetos, há um tipo de hemoglobina diferente do adulto, chamada de hemoglobina fetal. O transporte de oxigênio pode ser representado pelo seguinte equilíbrio: Hb mais NO2, aí aqui a reação de ida e volta, né, que são duas setas, igual HbO2N, em que Hb representa tanto a hemoglobina fetal quanto a do adulto. A figura abaixo mostra a porcentagem de saturação de Hb por oxigênio, em função da pressão parcial de oxigênio no sangue humano, em determinado pH e em determinada temperatura. Sempre importante você manter todos os parâmetros constantes e só variar um deles, que no caso ele está variando a pressão parcial de oxigênio. A porcentagem de saturação pode ser entendida como percentagem de saturação, concentração do Hb sobre concentração do Hb mais... Deixa eu falar de novo. Concentração do Hb com oxigênio sobre concentração do Hb com oxigênio mais a concentração só do Hb, vezes 100%. Nada mais é do que você pegar o seu produto, né, que é a oxihemoglobina, e dividir pelo número de mols total, excluindo o oxigênio, tá? E multiplicar por 100%. Então, o que ele está dizendo? Ele te deu o equilíbrio, Hb, oxigênio, Hb com oxigênio. E ele está te dando o percentual de saturação, que é mais ou menos meio que o valor da constante, né? Porque a constante nesse caso seria concentração da oxihemoglobina elevado a 1, porque o coeficiente é 1, sobre concentração do Hb elevado a 1, porque o coeficiente é 1, vezes concentração do oxigênio elevado a N, porque o coeficiente é N. Só que a saturação, a única diferença da saturação para a constante é o denominador, que aqui ele está usando também o produto, tá? Mas dá mais ou menos o mesmo sentido, porque quanto maior for a saturação, quer dizer que eu tenho mais dos meus produtos, tá? Se eu tiver uma constante grande, quer dizer que eu também tenho muito produto, tá? Só que a constante é constante e a saturação varia, tá? Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que quanto maior for a pressão de oxigênio, maior é a saturação, tanto para o feto, que é o preto mais, que é a linha mais, é a linha sólida, né? Sólida. Tanto quanto para o adulto, que é a linha pontilhada, tá? Aumentou a pressão de oxigênio, aumentou a saturação. É o que faz sentido, porque o oxigênio é um reagente. Se você tem mais reagente, você vai formar mais produto, tá? Só que a gente percebe que a hemoglobina do feto, ela sempre tem uma saturação maior do que a do adulto. Porque o feto ele tem um metabolismo muito alto, né? Então ele precisa toda hora transportar oxigênio para a respiração celular acontecer normalmente, tá? E aí, beleza. É isso que a gente tem que entender da questão como um todo. O gráfico ele vai me dar a saturação para cada pressão. E ele fala, com base nessas informações, um estudante faz as seguintes afirmações. Te dá 3 e pede para você falar quais são as corretas. Ele te dá um note a dot. A pressão do oxigênio no pulmão é maior do que nos tecidos. Faz sentido. O pulmão é onde você respira, né? E o tecido, esse oxigênio está sendo consumido, né? Então, faz todo sentido que a pressão de oxigênio no pulmão seja maior do que a pressão de oxigênio nos tecidos. Beleza?
E aí tá. A primeira afirmação ele fala: para uma pressão parcial de oxigênio de 30 mg, a hemoglobina fetal transporta mais oxigênio que a hemoglobina do adulto. Sem ter que olhar para o 30 graus, para o 30 milímetros de mercúrio, a gente sabe que isso é verdade. Porque quando a gente olha o gráfico, a linha do feto está sempre acima da linha do adulto. Então, independentemente de qual valor de pressão que seja, a saturação do feto tem que ser maior. Mas aí a gente vai olhar para o 30 mg de mercúrio. O 30 ele vai ficar entre o 20 e 40, né? Ele não colocou aqui. Então, no dia, você dá uma olhada aqui mais ou menos onde é o meio, faz um risquinho e sobe. Na hora que você sobe, você vai ter uma figura mais ou menos aqui. 30, né? Você vai subir. Pum! Bateu na primeira linha, é pontilhada. É a linha do adulto. Você vai para a esquerda, você chega no 40, que é o quê? 40% de saturação. Então, o adulto, a 30 milímetros de mercúrio, tem 40%. Continua subindo, você vai bater na linha sólida, que é a linha do feto, que está um pouquinho acima de 60%, tá? Deve ser o quê? 61, 65, uma coisa assim, tá? Mas não importa. O que importa é que a saturação do feto realmente é maior que a saturação do adulto, tá? Então, a afirmação dele está correta. Agora, para 2, ele fala: considerando o equilíbrio de transporte de oxigênio, no caso de um adulto viajar do litoral para um local de grande altitude, a concentração de hemoglobina em seu sangue deverá aumentar, após certo tempo, para que a concentração de oxihemoglobina seja mantida. Por que isso? Isso é uma parte que cai bastante, porque tem toda aquela contextualização dos jogos de futebol, que ele vai falar: o Flamengo foi disputar Libertadores lá no Chile, na Cordilheira dos Andes, a mais de tantos mil metros de altitude. O time teve que chegar uma semana antes para poder se adaptar. Por que isso? Porque em alturas maiores, em altitudes maiores, a pressão atmosférica toda é menor. O ar é mais rarefeito. Ou seja, a pressão de oxigênio naquele meio também vai ser menor. Tá? Porque o oxigênio ele é uma parte da pressão atmosférica. Beleza? Então, se você tem uma menor oferta de oxigênio, você vai ter que ter uma maior produção de hemoglobina, para que toda essa nova frota de hemoglobina consiga puxar o pouco oxigênio que tem no meio, tá? E aí, realmente, essa afirmação está certa. Só que isso aqui foi um ponto de vista biológico, né? Você tem uma menor oferta de oxigênio, para compensar isso, você coloca mais hemácia, que aí você vai ter mais hemácia trabalhando, tá? E mantendo o metabolismo do seu corpo constante. Mas como é que isso se afirma pela química? Bom, quando a gente olha o equilíbrio aqui, está um pouquinho pequeno, mas vamos lá. Você diminuiu um dos reagentes, né, a concentração, né, ou a pressão do oxigênio. Se você diminui o reagente, você vai ter que consumir o produto para poder equilibrar. Só que se você consome o produto, você vai estar consumindo oxihemoglobina. Então o seu sangue, seu tecido, vai ter menos oxigênio disponível, o que é um problema para você. Você não quer diminuir o seu metabolismo, você quer manter ele constante. Ou seja, para que você mantenha ele constante, você vai ter que aumentar de novo a concentração dos reagentes. Só que você não consegue mexer na concentração do oxigênio, que isso depende da atmosfera. Só que você consegue alterar a concentração de hemoglobina. Então, na hora que cai o oxigênio, para você manter o produto constante, você vai ter que aumentar o outro reagente, que é a hemoglobina. Então, você vai aumentar a produção de hemoglobina para poder compensar a queda de concentração do oxigênio e manter a concentração do seu produto constante. Tá? Essa é a explicação um pouco mais química. E aí, segunda está certa. Só com isso você já respondia. 1 e 2, letra C, vida que segue. Mas a gente olha a 3. Ele fala lá: nos adultos, a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio, né, o produto, é menor no pulmão do que nos tecidos. Bom, perigoso, né? Porque ele está falando que no pulmão você tem uma oxihemoglobina menor do que nos tecidos. Só que a produção de oxihemoglobina depende da concentração de oxigênio, né, que a gente viu aqui. Quanto maior a pressão, maior a saturação de hemoglobina por oxigênio. Quando a gente olha a pressão no pulmão, ele fala pra gente, no Note a Dot, que ela é maior do que a pressão
nos tecidos. Espirrei. A pressão de oxigênio no pulmão é maior do que a pressão nos tecidos. Então, por exemplo, é como se a pressão do pulmão fosse 100 e a pressão no tecido fosse 40. Para o indivíduo adulto, a saturação é muito diferente, de tal forma que a saturação no 100 é maior, né? Então, a saturação de hemoglobina, né, a concentração de hemoglobina associada ao oxigênio no pulmão tem que ser maior do que no tecido, porque no pulmão você tem uma pressão de oxigênio maior, você tem mais do seu reagente disponível para reagir, tá? Por isso que a terceira ela é falsa. E aí você fica só com a 1 e a 2, tá? Geralmente as questões elas vão pedir essa teoria para vocês, tá? Poucas são as contas que eu trouxe na segunda, só para a gente poder não esquecer da tabela IME, beleza? Mas as contas elas não aparecem tanto em equilíbrio, pode aparecer um pouco mais em pH, tá? Eu estou tratando como se fosse coisa diferente, mas é a mesma coisa, tá? Só muda a situação. E ele vai falar o quê? O ácido etanóico, popularmente chamado de ácido acético, é um ácido fraco e um dos componentes do vinagre, sendo responsável pelo seu sabor azedo. Dado a constante de ionização Ka igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, assinale a alternativa que apresenta a concentração em mol por litro de H+, em uma solução deste ácido de concentração 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. É uma questão pura e simples de você achar o valor de um dos produtos no equilíbrio a partir da constante e da concentração inicial, tá bom? E aí você monta a tabela IME. A única coisa que você tem que saber aqui é o que é o ácido etanóico. Como ele te deu nomenclatura e o PAC, né, você conseguiria escrever na hora, né? Ácido etanóico são 2 carbonos, o ácido é um C dupla OH, vai estar ligado a um CH3 e tudo mais. Beleza. Isso aqui geralmente é um exemplo tão recorrente que a gente já decora que é um ácido que só tem um H+ para liberar. É um ácido monoprótico, que a gente chama de HA. O A pode ser de acético ou pode ser só de ácido qualquer, tá? E aí a gente escreve para a tabela IME, coloca a reação de equilíbrio, HA liberando H+, A-, início, meio, equilíbrio, que a reação não tem um fim, constante e a concentração inicial, 2 vezes 10 elevado a menos 2. No início a gente vai falar que não tem nada dos produtos, por mais que a gente saiba que existia um pouco de H+ no meio, ele vai ser desprezível, que é bastante importante quando for fazer conta de equilíbrio, desprezar as coisas. No meio, vai reagir um tanto, que a gente não sabe, um X de HA. Vai ter o menos, porque ele está sendo consumido. E os produtos, como estão sendo produzidos, vai ter um sinal de mais. Como o coeficiente é 1 e 1, vai continuar sendo mais X, mais X. Se fosse um 2A aqui, seria mais 2X, tá bom? Mas é 1, então fica normal. No equilíbrio, os produtos X e X, e o meu reagente é a concentração inicial, menos, né, o que estava no meio, né? 2 vezes 10 elevado a menos 2, menos o X. Então você vai pegar esses valores, essas relações, e jogar na constante. De tal forma como, aqui, Ka é o produto elevado ao coeficiente, H+ elevado a 1, A- elevado a 1, sobre o reagente elevado ao coeficiente, HA elevado a 1. H+ elevado a 1 é x, A- elevado a 1 é x, HA elevado a 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 2, menos x. Como a constante é bem baixa, eu posso chutar que esse x ele vai ser muito menor do que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Então a gente vai desprezar esse x, porque senão a gente vai ter um Bhaskara, entendeu? Vai ficar uma conta muito mais complicada. É impossível de resolver? Não. Mas no dia da prova, você vai querer fazer uma raiz de um número totalmente quebrado ou partir para uma raiz um pouco mais bonita? Vai para mais bonita. Vai estar tudo bem perto, entende? Então não tem muito problema. E até mesmo quando você olha as alternativas, elas variam muito, né? Então você tem aqui 0,00060, 0,00018, 1,8. Então elas não estão próximas. Então o erro que tem esse desprezo é mínimo, tá? Então isso daqui é praticamente igual a x ao quadrado sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2. E essa relação matemática, tem que ser igual ao valor da constante, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. E agora a gente vai isolar o x e descobrir qual que é.
A gente vai passar o denominador multiplicando, x ao quadrado, denominador, constante. Isso vai me dar um valor de x ao quadrado igual a 36 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Que 2 vezes 1,8 dá 3,6. Aí você passa um 10 para a potência e tira essa vírgula. Aí vai ficar 36 vezes 10 elevado a menos 8. Joga a raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 36 vezes 10 elevado a menos 8, como é um produto, vai ser raiz de cada um, né? Então vai ser raiz de 36, que é 6, vezes raiz de 10 elevado a menos 8. Quando a gente tem potência, a raiz a gente pode passar para a potência, né? Então, raiz de 10 elevado a menos 8 é como se eu estivesse trabalhando com 10 elevado a menos 8 divididos por 2, né? Menos 8 divididos por 2. Que aí vai dar menos 4, beleza? E aí a gente achou o x. X igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Como eu quero a concentração do H+, eu vou ter que procurar. Ah, o H+, ele é só o x. Então, perfeito, mais fácil ainda, né? Porque o H+, ele poderia ser 2x, 3x e tudo mais. E aí a gente teria que fazer essa consideração. Mas ele é só x. Então, H+ igual a x, que é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4. Quando a gente olha as alternativas, não tem nenhuma desse jeito. Então, a gente vai ter que trabalhar a forma que ele aparece para poder adequar a uma das alternativas. Então, a gente vai passar da notação científica para a notação decimal. Então, a gente vai passar 4 vírgulas, né, para a esquerda do 6. Então, vai ficar 0,0006. A gente olha, não existe nenhum desse. Mas olha a letra A. É 0,00060. Então, é 0,00060. É a mesma coisa, né? Esse zero à direita, ele pode ser mostrado ou não, tá? Não importa pra gente. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 0,00060. Letra A, vida que segue, beleza? Só para lembrar aqui um pouquinho, né, e não esquecer como é que a gente trabalha com as contas de equilíbrio, beleza? Mas o principal foco são as questões teóricas, beleza? E sempre tomar muito cuidado com o balanceamento, porque se eu botasse um 2 no A menos aqui, teria que aparecer um 2 no x aqui, um 2 no x aqui, e ele estaria ao quadrado aqui. Ou seja, em equilíbrio, os coeficientes eles têm um impacto muito maior, porque aquilo que era só 2x, no final, vai ficar 4x ao quadrado, porque o 2x vai estar elevado a 2, que também é o coeficiente, tá? Então, tem um impacto muito maior, beleza? E sempre fazer essas alterações aqui, né, de tirar a vírgula, porque geralmente facilita, né? Você tirar a raiz de 3,6 não é tão agradável, não é tão intuitivo, né? Muito menos a raiz de 10 elevado a menos 7, né? É mais fácil a gente passar isso para 36 vezes 10 elevado a menos 8, porque é mais fácil de resolver, tá? É mais ou menos isso, essa parte de contas, tá bom? Vamos ver aqui mais 3 de teoria para trabalhar um pouco melhor. Em seguida, temos a famigerada questão 3. É 3? Acho que é 3. Enfim. Acho que é 3, sim. Ele fala lá, leia o texto a seguir para responder a questão... Não sei ler mais texto. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico. Falou grego, falou, mas não falou nada demais. Ele só falou que um cara, que é a matéria-prima de um outro cara, ele é obtido por um processo catalítico, que é catalisado, por um outro cara, que é ele que dá a questão. Então, lá, o etilbenzeno, catalisador, forma o estireno e um mol de gás de hidrogênio, tá? É daí que vem a desidrogenação, é você tirar hidrogênio, tá? Aí você forma gás de hidrogênio, com uma variação de entalpia de 121 kJ por mol, positivo. Então, uma reação endotérmica, que absorve energia para acontecer. Analisando-se a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier, é correto afirmar que ele te dá 5 alternativas, tá?
Vamos lá, a gente vai ter que passar por algumas considerações para poder analisar essas alternativas, né? O catalisador, sempre que aparecer no equilíbrio químico, ele só aumenta a velocidade. Ele aumenta a velocidade tanto da ida quanto da volta. Então, ele não mexe no equilíbrio, só aumenta a velocidade, tá? A entalpia. A reação é endotérmica, ela absorve calor. Então, se você aumentar a temperatura, nesse caso, a gente vai estar deslocando no sentido direto, na reação de formação do estireno, tá? Está deslocando para a direita. Se você diminuir a temperatura, o outro processo. Você vai favorecer a reação de volta, de formação do etilbenzeno, tá? E a temperatura está relacionada, sim, com a entalpia, tá bom? A pressão, que é o terceiro fator de consideração aqui, a gente vai ter que olhar. Por quê? Porque é uma reação entre gases. O estado da matéria é muito importante para a química, tá? Principalmente para termoquímica e eletroquímica e equilíbrio. Então, quando a gente olha, a gente tem 1 mol de gás no reagente, um etilbenzeno, e 2 mols de gases nos produtos, o estireno e o gás hidrogênio. Então, a minha variação do número de mols, ela é positiva, porque eu tenho 2 no final e 1 no início. Então, um delta, uma variação de número de mols, igual a mais 1, tá? 2 menos 1, mais 1. Ou seja, o meu lado de maior pressão é o lado dos produtos. Então, se eu aumentar a pressão do sistema, eu vou estar deslocando para o outro lado, tá? Porque ele está sempre tentando equilibrar. Então, se eu aumentei a pressão, eu vou ter que deslocar para o lado que tem menor quantidade de gás, que vai ser o reagente, tá? Então, beleza. Feitas essas considerações, vamos analisar as respostas. A entalpia de reação, a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Não mexe. O catalisador ele diminui a energia de ativação para aumentar a velocidade. Tem nada a ver com entalpia. B. A entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador. É a mesma coisa que A. Nada a ver. C. O aumento de temperatura favorece a formação de estireno. É a resposta. Por quê? Porque a formação de estireno é a reação direta, que tem uma entalpia positiva. Então, aumentar a temperatura favorece o lado de entalpia positiva. Ponto. É a C. Por que não é D e nem a E? D. O aumento da pressão não interfere na formação de estireno. A gente viu que interfere, porque a variação do número de mols gasosos não é zero. Se fosse zero, não teria diferença, porque aí os dois lados têm a mesma quantidade de gás. E. O aumento de temperatura não interfere na formação de estireno. Sempre vai interferir, mexendo na temperatura, vai interferir em alguma coisa, tá? Como ele não falou se aumenta ou diminui, então a gente não precisa saber isso, só sabe que afeta, tá? Então, questão dada, questão cumprida. Brincadeira. Não sei o que eu tô falando mais, gente. Final de semestre é uma desgraça. Cadê? Passa. Isso. Questão bem parecida com a outra, tá? Para mostrar que realmente o que cai mesmo de equilíbrio é teoria de deslocamento, tá? Le Chatelier, você analisar concentração de reagente para ver se aumenta produto, se aumenta reagente. Você vê se a reação tem uma entalpia positiva ou negativa, tem gás, não tem gás, e coisas assim. E aí, ó, para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2, como principal subproduto. O principal meio de remoção de CO2 gerado nos tecidos envolve sua dissolução em água, seguida da reação do gás dissolvido com a água, sob a ação de um catalisador biológico, a enzima anidrase carbônica, como é representado a seguir. Então o que você faz? Pegou o CO2, joga na água e depois faz a reação com a anidrase carbônica, que aí você vai formar bicarbonato, tá? Que é o HCO3-, e vai liberar um H+, né? Nada mais é do que você pegar um óxido, que o gás carbônico é um óxido, e jogar água, tá? Só que aí você precisa de um catalisador para essa reação acontecer. E logo quando ela acontece, você vai formar, né, como é um óxido ácido, você vai formar um ácido, o H2CO3, que é muito instável. Se ele é muito instável, ele vai logo reagir
para liberar o seu H+, e estabilizar. Tá? Ele vai falar, a respeito desse processo, é correto afirmar que, mesma coisa, mas considerações breves. O catalisador não altera equilíbrio. Ele está lá só para aumentar a velocidade das reações, tá? Que elas acontecem naturalmente. Só que quando está na natureza, elas demoram horas, demoram dias. Então a gente coloca o catalisador para fazer isso em escala industrial. Tá? Entalpia. A gente viu que a gente não sabe a entalpia. Né? No máximo na etapa 1, que ele fala que o calor é um produto. Né? Se o calor é um produto, quer dizer que ele está liberando calor. Então tem uma entalpia negativa. Mas fora isso, a gente não sabe. Tá? Só que a gente sabe que temperatura sempre afeta o equilíbrio. Tá? Principalmente quando tem gás. Porque os gases, quando a gente considera a idealidade dos gases, a solubilidade dele diminui conforme a temperatura aumenta. Então, a 100 graus Celsius, a solubilidade do gás carbônico é de 5. A 0 graus Celsius, essa solubilidade é de 100. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. E o outro são as concentrações. Né? Sempre que você aumentar o reagente, a concentração do reagente, você vai consumir para formar mais produto. E a mesma coisa ao contrário. Se aumentou a concentração dos produtos, você vai consumir para formar mais reagente. Tá? Então, vamos olhar as respostas. A reação de formação do bicarbonato, na etapa 2, só ocorre na presença de catalisador biológico? Não. Ela ocorre na natureza. Ela também ocorre com outros tipos de catalisadores. Só que o catalisador biológico ele é bom porque ele é bem específico para aquela reação. Tá bom? B. A concentração de CO2 não influi na acidez do meio. Falso. A concentração de CO2 ela influencia a reação. Se eu tenho mais CO2, eu vou reagir mais. Então eu vou formar mais dos produtos. E um deles é o H+. A acidez ela é dada pelo pH, que a gente vai ver vai revisar daqui a 2 aulas. Né? Então, quanto mais H+ a gente tem no meio, mais ácido é aquele meio. Ou seja, se eu mexo no CO2, eu vou mexer no H+. Se eu mexo no H+, eu mexo na acidez. Então a B está errada. C. A concentração de H+ aumenta com a elevação de temperatura. Bom, a princípio eu não posso falar nada sobre isso porque eu não sei sobre a entalpia. Mas a gente tem que lembrar, o CO2 é um gás que está solubilizado. Então, se eu mexer na temperatura, eu vou mexer na solubilidade dele. Então eu vou mexer na quantidade que vai estar no meio dele. Então, a gente vai deixar C de lado um pouco para depois fazer essa análise. Letra D. Concentração de H+ não varia com a elevação da temperatura. Não, ela vai ter que variar. A gente só não sabe como ainda. Tá? O aumento da concentração de CO2 aumenta a acidez no meio. Ela é a correta. Por quê? Se aumentou o CO2 aquoso, você vai consumir os reagentes para formar os produtos. Então vai ser deslocado para o lado direito, né? Para formar H+. Quanto mais H+, mais ácido é o meio. Ou seja, aumentou o CO2, aumenta H+, aumenta a acidez. Letra E está certa. Por que a letra C está errada? A concentração de H+ aumenta com a elevação de temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade do CO2. Então, eu vou estar diminuindo a quantidade de CO2 aquoso. Se eu diminuir a quantidade de CO2 aquoso, eu vou ter que consumir meus produtos para formar o meu reagente. Na hora que eu consumo o meu produto, eu estou diminuindo a concentração de H+. Se eu diminuo a concentração de H+, eu diminuo a acidez. Então, a C está errada porque a concentração de H+, ela não aumenta com a temperatura, ela diminui. Tá bom? E isso, se você tivesse esquecido da solubilidade dos gases, você olha para a etapa 1, que é a parte de solubilidade do gás carbônico. Ela libera calor. Ela tem uma entalpia negativa, ou seja, ela gosta de temperaturas baixas. Se você aumenta a temperatura, você vai favorecer o outro sentido, que é o sentido do quê? De formação de gás carbônico gasoso, gás gasoso. Tá? Então, se você está formando gás, você diminui o aquoso. Diminui o aquoso, diminui o H+. Poderia fazer essa análise também. Beleza? E é isso. Para a última questão, lá vamos nós. A Gruta do Lago Azul, Mato Grosso do Sul, uma caverna composta por um lago e várias salas em que se encontram espeleotemas
de origem carbonática. Estalactites e estalagmites. Aí agora eu não lembro. Um é que vem do chão para cima e outro que vem do teto para baixo. Qual que é? Eu não lembro. É uma... Meu pai disse aqui que o tite é de teto. Então, o estalagtite vem do teto e o estalagmite vem de baixo. É uma importante atração turística. Beleza, contextualizando. O número de visitantes, entretanto, é controlado, não ultrapassando 300 por dia. Um estudante, ao tentar explicar tal restrição, levantou as seguintes hipóteses. Então, ele está dizendo que você tem uma estrutura rochosa carbonática, ou seja, tem origem com carbono, com carbonato, né, que é o CO3 2-, tá bom? Que é o íon, quando o ácido carbônico libera todos os H+, e que você tem um limite de pessoas que entram por dia. Porque isso deve ter alguma influência, né, com a estrutura do local. Seja por questões de segurança, né, que se precisar evacuar por causa de algum acidente, 300 é o número máximo que eles conseguem fazer rápido, ou porque essas 300 pessoas podem acabar destruindo o ambiente e tudo mais. Né? Toda aquela questão de preservação, tá? Que é bem presente em questões de química ambiental. E ele vai lá, 3 hipóteses. Vamos olhar as hipóteses. Primeiro, os detritos deixados indevidamente pelos visitantes se decompõem, liberando metano, que pode oxidar o espelhotermos. Isso aqui o cara viajou, tá? Porque, geralmente, o que você deixa de detrito? É papel, é plástico, é latinha de refrigerante. São coisas que, exceto papel, demoram para decompor. Então, já estaria errado aí. E quando decompõe, principalmente, geralmente não vão liberar metano, tá? Que aí precisa de uma bactéria específica para fazer isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo que você libere muito metano, ele não vai oxidar a estrutura rochosa. É muito difícil. Porque para você oxidar alguma coisa, você vai ter que reduzir. E o carbono no metano, ele já está reduzido ao máximo. Ele tem 4 hidrogênios. Então, para você fazer essa reação, somente se o hidrogênio reduzisse. Só que isso aí é uma situação extremamente atípica, tá bom? O metano ele não tem muitas propriedades para oxidar as outras pessoas, tá bom? Então, totalmente inviável, beleza? E 300 seria um número muito estranho para limitar por conta de sujeira de pessoa, né? Teria que ser muito menor, porque se é um ambiente frágil, né, um ambiente para você preservar, você não pode ter detrito nenhum. Então, 300 pessoas, se boa parte delas for porquinha, acabou, mano. Entende? Já vai ter muito lixo no meio. Então, a 1 fora de cogitação. 2. Passa para 3, porque a 2 é certa. 3. A concentração de oxigênio no ar diminui nos períodos de visita. Faz sentido, né? As pessoas estão respirando. E essa diminuição seria compensada pela liberação de O2 pelos espelhotemas. Não faz muito sentido, não. Tipo assim, beleza, a primeira parte está certa. Tem mais pessoa no meio, você está respirando mais oxigênio. Como é uma caverna, uma gruta, você não tem uma oferta gigante de oxigênio, né? Ele demora para ser renovado. Então, até aí tudo bem, está diminuindo o oxigênio. E aí ele está falando depois que essa diminuição é compensada pela estrutura rochosa, né? A estrutura rochosa não é uma planta para ficar liberando oxigênio, tá? Então, ela está errada. E mesmo se o oxigênio fosse liberado pela estrutura rochosa, não necessariamente isso é prejudicial para a estrutura, né? Às vezes por exemplo, uma pedra cheia de buraquinhos, e aí ele concentra oxigênio lá dentro. Só que o oxigênio para ele não é nada, ele não tem vida, né? É uma mera coincidência, né? E aí a liberação de oxigênio por esses buraquinhos não faz diferença para ele, né? Então, ela está errada porque, 1, não acontece isso, e 2, porque mesmo se acontecesse, não seria problemático, tá? E aí você excluiu a 1 e a 3. E aí isso sobra 2. Ela tem que estar certa. Aí você olha, o aumento da concentração de gás carbônico que é liberado na respiração dos visitantes, então, tem mais gente respirando, tanto consome mais oxigênio e libera mais CO2. Né? Esse CO2 interage com a água do ambiente, pode provocar a dissolução progressiva dos esteliotemas. Por que isso está certo? Os esteliotemas são formados de carbonato.
geralmente é carbonato de cálcio, CaCO3, tá? Que é a... Eu não lembro agora o nome normal dele. Tinha alguma coisa a ver com cal. Enfim, carbonato é a estrutura rochosa. Quando você libera CO2 na sua respiração e interage com a água, você vai formar o ácido carbônico. Então vai existir um equilíbrio entre o ácido e o sal. E isso vai favorecer a dissolução do sal no meio. Por quê? Porque antes o sal estava sólido. Agora você vai ter um meio aquoso que é favorável para a dissolução dele. Entendeu? Então, você vai, pouco a pouco, acabar fazendo o quê? Dissolvendo essas estruturas. Se você dissolve a estrutura, você destrói aquele ambiente. Né? Não que ele vai cair, né? Mas a atração natural, que era os estereotemas, vão sumir. Né? Então, não faz sentido você deixar uma grande quantidade de pessoas ir para lá, liberar muito CO2, afetar a estrutura, porque depois ela não vai existir mais. Né? E até coloquei aqui o equilíbrio. Aqui o CaCO3, o gás carbônico da sua respiração e a água líquida. Quando isso se junta, como a gente viu na questão anterior, logo vira bicarbonato e H+. Tá? Só que no caso aqui não vai ter o H+, ele sumiu. Tá? A gente não mostra ele. Por quê? Porque é CO2. Não lembro aqui por que... Ah, tá. O CO2 ele vai virar bicarbonato. Tá? Por isso que esse H+, né, ele não aparece. A gente está hidratando o óxido. Então você vai formar o H2CO3. Ele vai liberar um H+, que vai se juntar com outro CO3 que está aqui. Né? Porque esse CO3 aqui está CO3 2-. Ele vai receber um H+, vai virar HCO3-. Tá? E aí no final vai ter Ca2+ e 2HCO3-. Tá? É o bicarbonato de cálcio que vai ser formado. Que é o quê? Solúvel em água. Eu até esqueci de colocar aqui aquoso no HCO3-. Mas é isso. Tá? CO2 interage com a água líquida, forma uma solução ácida que vai dissolver o sal de carbonato, que é a estrutura das espelhotermas. Tá? E aí você vai destruir aquela situação e aí você tem que evitar isso. Né? Você evita como? Você fala, para não acontecer um dano considerável, precisa de tantos de gás carbônico liberados por dia, que aí o sistema consegue remover. E esses tantos gás carbônicos conseguem ser produzidos por até 300 pessoas. Tá bom? E aí era isso. Beleza? Essa aí é a última questão. Para lembrar principalmente esses conceitos de equilíbrio. Né? Que quando a gente vai trabalhar com equilíbrio, né? Não equilíbrio iônico, equilíbrio de solubilidade, essas coisas, geralmente são questões teóricas, de você avaliar se aquela modificação que ele fez no sistema vai favorecer qual lado. Tá? Poucas são as questões de conta, tipo, realmente são muito poucas nesse tópico. Tá? E principalmente quando ele vai olhar as questões teóricas, é o princípio de Le Chatelier, tá bom? De você ver quais são os fatores que alteram o equilíbrio. Temperatura, pressão, concentração dos reagentes, a entalpia, né? Está relacionado com a temperatura e basicamente isso, beleza? E lembrar sempre que o catalisador não altera o equilíbrio, tá bom? Era isso, tá? Deixei essa lista para vocês sem o gabarito comentado, só o gabarito na última lista, normal, se vocês quiserem tentar de novo. Semana que vem a gente continua para eletroquímica, para a gente ver bastante pilhas e eletrólise e tirar as dúvidas. E depois da última aula, a gente vai voltar um pouco no equilíbrio para ver pH, beleza? E aí a última mesmo, né, logo antes do Natal, vai ser um presente para vocês. Uma surpresa que a gente vai definir ainda, beleza? Beijão, gente. Boa semana de estudos.